Deixa eu ver. Viva todo meu mano! Laranja de Exu! Guardião dos caminhos! Deixa eu ver. Viva seu trem da rua! Viva seu piriri! Seu parabólico! Viva o Sara Maria! Viva seu Exu da Lua! Viva seu parabólico! Viva seu Piludo! Viva seu e Santo Antônio em cima da nossa coroa! Viva a casa de Exu! Viva a casa de Sete Caveira! Viva a cada porteira e toda a fronteira de todos os meus panos! Eu vou. Esta casa é de Sete da Lira. Esta casa é Santa Maria. Esta casa é de Santa Rua. Esta casa é de Santa Rua. Esta casa é de Santa Maria. Esta casa é de Santa Maria. Esta casa é de Santa Rua. Esta casa é de Santa Rua. Esta casa é de Olá, meus irmãos! Eu sou Norberto Peixoto, bom dia! Mais uma vez, uma oportunidade da gente estar aqui ao vivo, conversando com vocês, com alegria, com satisfação, que a gente se entrega e vem estabelecer esses diálogos, né? Hoje, dentro dessa possibilidade, dentro dessa janela que o Facebook nos oferece, as redes sociais, utilizando isso para dividir um saber, né, levar uma experiência, o olhar de Norberto Peixoto. Hoje, nós vamos fazer um live falando sobre Exu, né, por que os Exus riem. É um tema instigante que ainda incomoda muita gente, a risada de Exu. E nós iniciamos o nosso live, vocês estavam escutando ali, deixei 2, 3 minutos rodando, um cântico na voz de Mãe Cacilda, né? Incorporada com o seu sete da lira. Mãe Cacilda, na década de 70, ali, ela fez muitas curas com seu sete da lira e realmente marcou uma época, digamos assim, trabalho de Exu. E muito bonita a gargalhada do seu sete da lira ali, né? No início daquele ponto de abertura, de chamada, de linha, de Exu, de firmeza, de tronqueira. E eu quis marcar o nosso live de hoje resgatando esse cântico que é um pouco da memória da nossa Umbanda, da nossa história. E Umbanda tem história, a gente que esquece às vezes disso aí, né? Mas enfim, meus irmãos, nós organizamos o nosso live no dia de hoje da seguinte forma. O primeiro bloco é expositivo, a primeira parte do live é expositivo, então não adianta o pessoal fazer perguntas e comentários aqui no Facebook. Eu estou com o Face aberto aqui no notebook, eu não vou conseguir responder porque eu estou fazendo uma exposição. Tá? E como vão entrando várias perguntas, vários comentários, vai ficando para trás, então muitas vezes é uma pergunta, um questionamento interessante, mas não vai dar para a gente voltar e olhar lá as primeiras que foram feitas. Então eu pediria assim, vocês acompanhem o live, né? E no momento das perguntas aí vocês façam os comentários, questionamentos, né? Discordâncias. Nós não somos donos da verdade, muito pelo contrário, estamos aqui só dividindo um olhar particularizado de Norberto Peixoto. E aí nós, no segundo bloco, nós vamos responder, comentar aqui dentro do tempo que a gente se dispõe. Esse live não vai passar de 1 hora, que eu acho que é um tempo mais do que bom, né? Em torno de 50 minutos, 1 hora, para a gente conversar sobre Exu. E no terceiro bloco, no fechamento do live, nós vamos sortear este livro.
todo live que a gente tem feito, nós temos sorteado um livro. Esse aqui, Exu, Poder Organizador do Caos. Eu vou dizer depois o e-mail ao final do live. E o primeiro e-mail que entrar no painel do Gmail, que ele é ranqueado ali, né? O primeiro enviado é o primeiro que entra. O primeiro que tiver registro no painel com o nome completo e o endereço completo, ele estará sendo enviado amanhã, será postado no correio e é informado por e-mail ao ganhador o código de rastreamento. E nós falaremos o nome. Hoje, ao final, será dito aqui, ficará registrado em vídeo gravado o ganhador, tá bom? Vamos tentar falar um pouco de Exu, pessoal, começar aqui, mas vamos lembrar... Eu me comprometi aqui a dividir com vocês alguns livros que eu li ao longo da história e que estão na minha estante. Não que eles... eu botei aqui, eles estão aqui por ordem, né? Não de importância, não de ser um melhor do que o outro, mas eu botei aqui do menor para o maior, estão aqui numa pilha. São livros que eu já li sobre Exu, que estão na minha estante. Então, ao longo do tempo, a gente já leu muita coisa sobre Exu e a gente foi dando, mas esses aqui realmente que a gente tem um apreço, são livros de estudo que a gente tem, de consulta de tempo em tempo, e é um acervo, digamos, literário sobre Exu. Por que eu estou trazendo essa referência de obra? Porque o pessoal me pede, o pessoal pergunta, manda e-mail, indica literatura sobre Exu, quero estudar, e a gente sabe que é um trabalho de garimpagem, não é fácil. Então eu vou dividir aqui, por exemplo, este livro, Exu, o Guardião da Casa do Futuro, editora Palas, né? É um livro do Wagner Gonçalves da Silva, da coleção Orixás. É muito bom esse livro. O Wagner Gonçalves da Silva, ele não é de dentro da religião, ele é um cientista da religião, ele é um estudioso, antropólogo. Eu sempre comento que livros vindo da academia, cientistas da religião, estudiosos, antropólogos, a gente tem que ter um olhar muito acurado para lê-los, porque por vezes o livro tem o rigor da academia, do método, da técnica, né, acadêmica, mas ele peca na leitura, no recorte que é feito naquele momento. Vou dar um exemplo. Tem antropólogos da religião que eles demonizam Exu e contribuem para a demonização de Exu, porque naquele momento eles fizeram uma leitura, né, a campo, uma pesquisa a campo, em determinadas casas de Umbanda, digamos assim, que tinha uma visão mais dicotômica de Exu, né, do bem e do mal, e de Exu demonizado, Exu com tridente, com capa, Exu que faz o mal, que troca, que é receptivo a uma barganha, e acaba prestando um desserviço para efetivamente quem é Exu. Tanto o Exu da cosmovisão africana, como o Exu da tradição sincrética que se criou na Umbanda no Brasil, notadamente a Umbanda popular. Não é o caso de Wagner Gonçalves da Silva. Esse livro é muito bom, né, dentro de uma cosmovisão africana. Eu teria aqui um outro para indicar para vocês, que eu estou lendo agora, não terminei, compadre, uma análise psicológica possível de Exu. Uma análise psicológica possível de Exu. É do José Jorge de Moraes Zacarias. É muito bom esse livro da editora Vetor. Ele aborda Exu, faz um resgate histórico das religiões, né? E aborda Exu no contexto da diáspora africana, dentro da cosmovisão africana e das adaptações que houveram no Brasil, sob uma perspectiva da psicologia junguiana. Esse livro dá uma abordagem psicológica de Exu, muito bom este livro. Eu tenho outro aqui, na parte da mitologia, Lendas de Exu, do Adilson Martins, também pela editora Palas. Veja bem, pessoal, falar de mitologia,
dos provérbios de Fá, de Itã, nós temos que ter muito cuidado, tem muita falsidade na internet. O pessoal inventa provérbio, inventa mito, inventa lenda e não tem referência nenhuma, nem na oralidade da tradição ancestral, nem registro etnográfico. Não é o caso de Adilson Martins. As lendas de Exu, os mitos de Exu aqui registrados são genuínos, são verdadeiros. E aqui nós chegamos à seguinte conclusão: Exu não é esse ser ambíguo, não é esse ser que faz o bem ou faz o mal. Exu sempre restabelece a ordem que está de algum momento desorganizada no coletivo, e Exu sempre fica a favor dos oprimidos, das minorias. É o que retrata as lendas aqui da mitologia de Exu. Obviamente que Exu é um espelho do ser humano. Ele age, ele tem uma função especular, porque ele age atuando no universo humano como se o ser humano o fosse. Então, em determinados momentos, essas narrativas míticas, né, que os antigos babalaôs fizeram, se perpetuaram no tempo, mostram uma faceta de Exu. Exu ardiloso, por vezes Exu ele usa de determinadas artimanhas, mas sempre para restabelecer a organização, o caos, e a favor das minorias. Ele usa isso como se fosse um reflexo dos próprios, das atitudes dos próprios seres humanos. Ok? Nós temos esse outro livro aqui, Exu e a Ordem do Universo, do Baba King, lá do templo do Dua, que, se eu não estou enganado, é de Mongaguá, litoral de São Paulo, fica o templo do Dua. O professor Baba King, além dele ser nigeriano, ele é babalorixá e doutor pela sociologia, doutor em sociologia pela Universidade de São Paulo. E ele traz aqui dentro da cosmovisão africana, iorubá, com profundidade o que é Exu. E resgatando, eu gosto muito do Baba King, que ele resgata uma ética que em alguns momentos no Brasil ela foi descaracterizada em função da desvinculação de Exu com o Orumilá, que é o orixá do destino. Então, aqui traz uma ética e qual é o caráter da ação de Exu dentro da cosmovisão profunda da tradição da religião iorubá. Muito bom esse livro do Baba King. Editora Dudua, isso pode se encontrar na internet, estante virtual, tá bom? Temos este livro do Rivas Neto, mestre Arapiaga, Exu, o Grande Arcano. Dentro de uma visão da Umbanda esotérica, esse livro é excelente. Ele tem uma abordagem mais magística, digamos assim, mas aborda com profundidade a atuação a ritualística, quem é Exu por dentro da perspectiva da Umbanda esotérica. Muito bom este livro aqui, me parece que está esgotado. Isso aqui é uma edição especial, em papel couché, que eu guardo com todo carinho. E por último, pessoal, queria indicar esse livro aqui, Exu, da Joana Elben dos Santos, que é uma estudiosa, uma antropóloga, e o mestre Didi, que é o Dioscórides Maxiliano dos Santos, que também, dentro de uma perspectiva da tradição, da religião tradicional iorubá, aborda com profundidade quem é Exu. Então, para o estudioso, aquele que está buscando entender Exu, e aqui nós temos que perceber que Exu veio para o Brasil como orixá, e ele faz parte de toda a gênese criativa da cosmovisão africana e urbana, e tão importante quanto Oxalá, é que no Brasil ele se descaracterizou por várias reinterpretações, digamos assim, hibridismos, sincretismos, e acabou se transformando, em alguns casos, numa visão distorcida nesse ser demoníaco, né, ambíguo, que tanto faz o bem, faz o mal, que barganha, digamos assim, com o astral inferior, com seres da Terra que buscam resoluções numa proposta de imediatismo. Isso não tem nada a ver com o orixá Exu, não tem nada a ver com o orixá africano, não tem nada a ver com as entidades Exus que trabalham sob a lei de Pema na Umbanda, de uma maneira geral, tá bom? Espero ter contribuído com vocês aí nessa referência de leitura, e vamos então para o nosso tema, né, pessoal? Falando de por que os Exus riem e gargalham as bombogiras.
Nosso bom dia, Luiz Alexandre Ponce, que está chegando agora, Edvige, Fabíola, Viviane Santiago, bom dia, Viviane, Sabrina Rumbach, bom dia, muito obrigado por vocês estarem com a gente. E para quem está chegando agora no live, relembrando como é que nós estamos na parte expositiva, já iniciamos, vamos ter o segundo bloco respondendo a perguntas e por último nós vamos sortear esse livro aqui, Exu, Poder Organizador do Caos, que será emitido amanhã pelo correio para o ganhador em formato código de rastreamento. Daqui a pouco mais eu vou dar detalhes do sorteio desse livro, tá bom? Beleza, então, por que riem os Exus? Afinal, por que riem os Exus e gargalham as pombagiras? Pessoal, desde que eu era menino, eu fui cambô no Mirim com 8 anos de idade. Eu, 7 anos, fui consagrado a Umbanda, na Cachoeira de Itacuruçá, no Rio de Janeiro, fui batizado, Umbanda de Almas Angola. E eu já com 8 anos era cambô no Mirim, na roça de Umbanda de Almas Angola, que minha mãe era médium, e eu camboneava, sessão de Exu, já ia, camboneava pombogiras da minha mãe. Minha mãe trabalhava. E naquela época era um Umbanda um pouco mais simples, digamos assim. Era branco, a roupa branca era de chita, simples, era de areia, o terreiro era de areia de praia, né? Eram elementos bem mais simples, digamos assim. Isso na década de 70. E eu me lembro que me chamava a atenção como os Exus riam e as pombogiras gargalhavam. Então, desde menino já tem, digamos assim, um direcionamento do meu ori, da minha consciência, para entender e perceber, digamos assim, a manifestação dessas forças. E eu não vou aqui nesse live dar uma resposta definitiva. Nós vamos instigar a interpretação, né, de cada um de nós, o entendimento, mas que a gente continue buscando pesquisar, entender e discernir tudo que nós vivenciamos no campo do mediunismo. Os nossos guias espirituais sempre nos dizem: cabe ao médium colocar tudo à luz da razão, do seu discernir. Não é porque o guia disse, não é porque um dirigente disse, ou seja quem for, se não passar no crivo da tua razão, você é responsável por tudo que você comunica, por tudo que você dá de mensagem, por tudo que você manifesta através da mediunidade. Haja visto os transes hoje, preponderantemente, não serem inconscientes, ok? Então, eu fiz algumas anotações para a gente tentar entender por que ainda a risada de Exu e a gargalhada de pombogira é tão emblemática para uns e tão incompreensível para outros. Por exemplo, a risada de Exu é uma característica da manifestação das entidades Exu, seja pombagira ou Exu masculino. Eu não conheço Exu que não se manifeste em dar uma risada, ou Exu triste, Exu melancólico, Exu depressivo, Exu que não ri. Não conheci até hoje, pode ser que existam. Mesmo os Exus de Calunga, que atuam num socorro mais intenso, digamos assim, na região de umbral, eles em determinado momento riem, e a risada tem uma função magística, que eu vou deixar para o encerramento desta parte expositiva. Por que a risada ela é reprimida nas religiões? Por que a expressão da mediunidade não pode ser alegre? Porque risada se entende alegria, e alegria está relacionada com felicidade, porque ninguém ri, ao menos naquele momento, sem estar feliz. E a alegria compõe, entre outras adjetivações e outros atributos psicológicos, o que nós entendemos por felicidade. Mas por que isso é reprimido? Por que o trabalho mediúnico, espiritual, ele tem que ser sisudo, ele tem que ser fechado, compungido, por vezes choroso? Da onde vem esta cultura, digamos assim, de repressão à alegria e de expressões da espiritualidade quando nós estamos no intercâmbio mediúnico com os espíritos do mundo astral? Podemos fazer algumas leituras, algumas interpretações não definitivas no olhar de Norberto Peixoto. Por exemplo, percebe-se
que o cristianismo no Brasil, quando eu falo cristianismo, nós teríamos que dizer catolicismo, protestantismo, neopentecostal, pentecostal, batista e outras expressões das várias religiões cristãs que se desdobram na árvore do cristianismo, incluindo a Umbanda, porque a Umbanda preponderantemente é uma religião cristã. E quando eu falo religião cristã, não quer dizer que esteja ligado com o cristianismo primitivo da época de Jesus, né? Já tem todo um corpo eclesiástico, teologias que foram desenvolvidas, liturgias dentro de cada religião. Mas no Brasil prepondera, dentro das religiões cristãs, notadamente o catolicismo é a principal hoje, e que tem mais influência por dentro da Umbanda. Por que eu destaco o catolicismo? E todo respeito aos nossos irmãos católicos. Porque é o que tem mais influência por dentro da Umbanda. Não é o neopentecostal, não é o batista, não é o protestante, e sim o catolicismo. O catolicismo, ele tem um apelo da teologia do sofrimento, né? Principalmente o catolicismo medieval. Então temos ainda no Brasil, quando se fala em espiritualidade, um apelo muito grande da teologia do sofrimento, né? Esse dia eu vi um termo que uma pessoa comentou numa rede social, né? Espiritólico. No Brasil são espíritas católicos, né? Que não estariam ligados efetivamente com a filosofia da doutrina espírita. E eu acabo concordando com isso, são espiritólicos, né? Em que por dentro da Umbanda nós temos sim ainda uma influência dessa teologia do sofrimento, e que se basearia assim, fundamentalmente a teologia do sofrimento, que ela confronta a gargalhada, ela se incomoda com a felicidade de Exu. A felicidade de Exu nos incomoda. Como é que pode ele ser feliz? Entende? Como é que ele pode se expressar rindo? Não é uma risada de escárnio, depois vou comentar a função magística. Mas a teologia do sofrimento que eu estava falando, entre outros apelos, ela diz o seguinte: nós estamos aqui para sofrer, eu me espiritualizo quando eu sofro, né, num processo às vezes até de autoflagelação, dentro de uma visão mais esotérica, eu tenho que queimar karma, porque eu sou um espírito devedor, então eu reencarnei e sofrendo eu estou queimando karma. E queimando karma, eu estou me melhorando para uma encarnação futura, para uma vida futura. Então, a felicidade presente de Exu, a felicidade e a alegria aqui e agora, neste momento, incomoda. Incomoda porque contraria esta afronta, digamos assim, essa teologia do sofrimento. Essa é uma primeira mensagem que Exu vem nos trazer. Ele quebra, ele afronta essa teologia do sofrimento. Sabemos sim que a gente temos resgates de vidas passadas, sabemos que nós vamos passar por experiências que por vezes nos fazem sofrer na matéria. O envelhecimento não é fácil, mas nós fazemos apologia disso, nos desconectarmos de uma fonte de abundância, de prosperidade que vem de Deus, né? Vivemos num mundo de provas e expiações. Puxa, prova e expiação não lembra alegria e não lembra felicidade. Puxa, eu venho aqui porque eu tenho uma prova. Eu tenho que provar algo e superar essa prova. Eu venho para expiar minhas faltas passadas. Isto é uma teologia do sofrimento, sem dúvida nenhuma, que tem influência nos espiritólicos, né? Ou seja, esses espiritualistas que têm um apelo ainda de que nós temos que sofrer, nós temos dificuldade, somos espíritos inferiores num corpo humano inferior, num planeta de provas e expiações inferior. Então, como é que pode eu, num trabalho espiritual, num transe, uma entidade vir e dar risada? Só pode ser um espírito mistificador, só pode ser um obsessor. Esse espírito é pouco esclarecido. E aí as diversas adjetivações que Exu provoca e instiga dos preconceituosos de plantão, dos donos da verdade, né? Daqueles que se sentem superiores e melhores do que o outro, daqueles que querem pôr uma verdade, e assim vai. Ainda teríamos uma outra classificação, que é o mundo de regeneração, que ainda não nos lembra muito a possibilidade de nós resgatarmos em nós a nossa potencialidade quanto espírito e ser feliz.
aqui agora, porque nós não fomos criados para sofrer. Deus nos criou para nós estarmos num zênite de felicidade, de plena realização. Obviamente que em função das nossas atitudes, dos nossos atos equivocados, acabamos gerando infortúnio em nossas vidas e temos que colher aquilo que nós semeamos. Mas ainda no mundo de regeneração estaríamos aqui para nos regenerar de algo, de culpa ou de equívocos ou de penas passadas. Mas afinal, por que nós não conseguimos ser felizes? A felicidade não é deste mundo em que ri, espírito que ri é feliz. Por que Exu é feliz? São perguntas que eu deixo para nós refletirmos. A felicidade não é uma pílula azul que nós tomamos e ficamos o tempo todo no estado de zênite. Não, a felicidade são pequenos momentos que nós temos que buscar, né? E para isso se exige um profundo autoconhecimento de si mesmo, ou vencer-se a si mesmo. O que nós não podemos, no entendimento de Norberto Peixoto, limitado, parcial, é a gente estar aqui agora, vivendo num corpo físico, neste plano, e nós negarmos a existência humana no sentido de que nós não podemos ser felizes. Nós temos que bloquear essa potencialidade de realização, de alegria, de abundância, e nós temos que pregar ou vivenciar uma espiritualidade, uma religiosidade, um mediunismo compungido de sofrimento e de ter que queimar karma. Exus vêm e rebatem isso e nos fazem refletir sobre as nossas atitudes equivocadas, sobre as leis do Criador de abundância, de prosperidade, de realização espiritual. E por fim, nessa pequena leitura de por que Exu não ri, eu diria ainda o seguinte: Exu não é opositor a Deus. Então, Exu, e quando eu falo orixá Exu, entidade Exu que atua em fechado na irradiação do orixá Exu, essas entidades não têm uma visão maniqueísta das leis cósmicas ou das relações espirituais, do intercâmbio espiritual. Não existe uma dicotomia, não existe uma separatividade. Nós somos um contínuo, um ser único, e o nosso tempo é agora. Então o Exu, ele já entende, os Exus já entendem isso, eles riem. Riem não de escárnio, eles não riem para nos menosprezar, eles riem para descomprimir a nossa rigidez e mostrar assim que é possível praticar uma espiritualidade, um mediunismo com leveza e com alegria, o que não quer dizer falta de seriedade. Além do que, a risada de Exu, a risada de Pombogira, a risada de Exu, ela vem quebrar nossos preconceitos. E que preconceitos são esses que ainda preponderam no campo do mediunismo e na relação com o mundo espiritual? A homofobia, misoginia, né? O preconceito à mulher, a discriminação à mulher. Esse dia eu vi um vídeo, tá certo que era da década de 70, do eminente umbandista, que ele dizia o seguinte, que para se relacionar com o mundo espiritual e ter destreza e ter manejo, há que se ser um varão. Há palavras desse eminente umbandista, há que se ter uma próstata sadia que ser-se um varão, ou seja, a mulher não pode. Aí claro exemplo de misoginia, de preconceito. Aí a Pombogira vem quebrar isso aí, resgatando aquele exemplo até de Jesus, né, com Maria de Magdala, e sempre como Jesus tratou as minorias, né, no sentido de compaixão, de respeito, de amorosidade. O etnocentrismo quer você se sentir melhor do que o outro, a sua verdade é mais verdadeira que o outro, e ainda a preponderância, né, das doutrinas que estão no nosso inconsciente indo-europeias, né, que aí traiu o catolicismo e todo o processo ainda de preconceito que nós ainda temos muito forte no nosso inconsciente, inclusive o preconceito racial que nós transferimos para os espíritos de caboclos, espíritos de pretos velhos, espíritos de índios, de ex-africanos, ainda são considerados espíritos inferiores e numa escala ainda menor da evolução. Enfim, eu quis abordar com vocês esse aspecto de Exu, da risada, e por último a função magística.
A risada de Exu ela tem uma função mântrica, magística. Primeiro, de fixação da entidade, de fixação do espírito no corpo astral do médium, né? Então, através da risada, ele se fixa suas vibrações e ele vai desintegrando energias deletérias, miasmas, né? Enfermidades, vai trabalhando magisticamente e os outros elementos que se tem, por exemplo, num terreiro: água, fogo, ar, folha, enfim. E a gente percebe nos trabalhos mediúnicos, como por exemplo, vou dar um exemplo aqui que para mim é muito bonito. Quando as pombogiras, vamos falar pombagira, mulambo, elas usam aquela saia em retalhos, né, em farrapos, digamos assim. Obviamente isso é uma alegoria, é um instrumento de trabalho. E quando a pombogira mulambo no astral, ela está num resgate, ela está num socorro, ela balança, ela movimenta, ela dança com aquela saia dela em farrapos, cada pedaço de pano daquele se forma um campo de força, um enfeixamento de luz, e através da gargalhada dela, e com o aparelho, com o médium que está em transe em terra, doando, fornecendo abundante ectoplasma, ela vai socorrendo várias entidades, limpando o ambiente de trabalho, levantando, né, negatividades. É um trabalho muito bonito, que é amparado e ancorado na gargalhada da pombagira. Gargalhada essa que ela tem a vibração de alegria, de felicidade, que quebra, antagoniza, minimiza a tristeza, a lamúria daqueles espíritos que estão ali sofridos, estão com sede, estão com fome, estão perturbados, né? Então a alegria, a risada da pombogira, ela vai e minimiza isso, quebra esta imantação mental, e a partir daí ela socorre, ela ampara, ela levanta esses espíritos e traz para um local de socorro, de amparo no mundo espiritual. Eu sou Norberto Peixoto, muita alegria estar aqui com vocês, meus irmãos, nesse live. Já estamos aí há quase 35 minutos, 30 minutos. Daqui a pouco eu vou sortear esse livro, você que está chegando agora, eu vou sortear esse livro aqui, Exu, Poder Organizador do Caos. Aquele que mandar primeiro o seu nome completo e endereço, amanhã estarei sendo informado do código de rastreamento. Será enviado gratuitamente pelo correio. Daqui a pouco eu vou falar como é que nós vamos fazer esse sorteio. Bom dia para Ana Sena, Sabrina, Luciana, o Júnior, Denis. Eu vou começar a responder aqui, comentar as perguntas, pessoal. Façam as perguntas de vocês. O que a gente souber, a gente vai comentar. Critiquem, né? Discordem, tragam os seus comentários. O que nós pudermos interagir com vocês, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver se tem alguma pergunta entrando. Marilene Couto, bom dia. Cássia Tatiana, bom dia. O Guto, o Fábio aqui eu já falei. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui que o pessoal fez. Exu é uma entidade em evolução, muitos trabalham para a cura. Olha, quem comentou isso aqui, a Denise. O Maurício também comentou que Exu é especular, ele reflete o que somos, é verdade. A questão da evolução, não só Exu, todas as entidades, todos os espíritos no cosmos espiritual estão em evolução. Pai Tomé nos diz que a gente se iguala nesse aspecto. Sermos espíritos perfectíveis, ou seja, nós somos objetos de aperfeiçoamento. Todos os espíritos indistintamente. E Pai Tomé sustenta essa argumentação dizendo o seguinte, que perfeição absoluta só Deus. Como Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é único, e dando uma visão monoteísta, e nós temos essa visão monoteísta de um Deus único, então nenhum espírito no cosmos espiritual criado se igualaria a Deus. Ou seja, todos nós estaremos em eterna e infinita evolução, porque no momento que nenhum espírito evolui mais, não se melhorar, se não se aperfeiçoar, ele estará estabilizado, parado
né, na sua caminhada de consciência, isso não acontece. Então todos nós distintamente, desde a bactéria até o arcanjo, né, do átomo ao anjo, estamos em evolução. Então não é só Exu. Por vezes a gente fala que Exu está em evolução, caracterizando como se ele fosse uma entidade menor. Ele ainda está em evolução. Quem está em evolução pode errar, pode se equivocar, pode ser ambíguo. Não, nós temos uma perspectiva diferente dessa questão da evolução. E é verdade, Exu tem um efeito especular. Ele reflete o que o médium é. Então, se o médium tem um Exu desbocado, porque o médium pode não ser desbocado no dia a dia, mas ele tem vontade de falar palavrão. Se nós temos um Exu que ele é muito libidinoso, sensualista, provavelmente o médium tem recalques no seu inconsciente, ou não aflorado, dissimulados em relação à sua sexualidade, que não estão satisfeitas, não estão compreendidas e não estão realizadas. Então, sim, Exu tem um efeito especular, né? E o médium tem que se interiorizar tudo que o Exu é e se mostra, é um espelho dele mesmo. E a partir daí ele deve tirar isso para o seu autoconhecimento e para o seu melhoramento. Pessoal, a Lília Marques diz: bom, há pessoas que dizem que Exu é traiçoeiro e vingativo. Isso procede? Olha, Lília Marques, se fala muito de Exu, né? Muitas coisas se fala de Exu. Não procede. Dentro de uma cosmovisão africana e urubana e da Umbanda, não procede. Exu ele se rege por leis de equilíbrio, de organização do cosmos e das encruzilhadas nas nossas vidas, como a lei de causa e efeito, lei de ação e de reação, merecimento. Então não procede. Quem é vingativo, quem é traiçoeiro, é reflexo do próprio médium, que deve ter algumas carências afetivas ou necessidade de mostrar um poder e sintoniza com entidades que se mostram traiçoeiras, né? Enfim, então há que se ter realmente, eu sempre digo, não adianta você dizer assim: olha, eu não sou mais alcoolista, mas você muda de quadro quando você está na frente de um boteco. Você tem ainda recalques, medos no seu inconsciente que tem que ser trabalhados. Você continua sendo um alcoolista psíquico. Você vai deixar de ser um alcoolista quando você entrar num bar, jogar uma sinuca e não tomar uma cachaça. Aí você venceu a si mesmo. Então nós temos esse hábito de transferir para as entidades, e notadamente Exu, aquilo que nós não vencemos dentro de nós. Aí nós temos Exu traiçoeiro, Exu umbigo, Exu mulherengo, Exu que fala palavrão, Exu que é imoral, Exu que não respeita a mulher do próximo, e assim, Exu que se vende fácil. Tudo isso é um grande recorte, um grande espelho dos seres humanos, dos médios, no caso. A questão do feminino e masculino dentro de nós. Uma pombagira se interliga ao médio para equilibrar o seu lado feminino. Pode-se assim dizer, Amanda Rabelo? Pode-se assim dizer, sim, Amanda Rabelo. Embora ainda nós temos muito preconceito, o médium homem, de manifestar pombagira. Eu nunca me esqueço, eu estava num trabalho, uma vez mediúnico, de desobsessão, uma casa, né? Nós estávamos até com um visitante de uma outra casa, e num determinado momento dos trabalhos eu manifestei uma pombagira, e aquilo ali causou um mal-estar em algumas pessoas ali da casa, porque eles não trabalhavam com pombagira, e foi me dito que eu estava invigilante, que eu dei passagem com um espírito inferior. Veja bem, não é você preconceituando qualquer manifestação espiritual que você vai deixar de ser quem você é. Você vai ser quem você é vencendo a si mesmo. Então a pombagira sim trabalha esse nosso lado feminino, não no sentido de desequilíbrio ou de promiscuidade. O lado feminino que todos nós temos e homens têm, da sensibilidade, da questão artística, de lidar melhor com as suas emoções, com os seus sentimentos, né? Então é isso, pombagira assim trabalha esse lado feminino e por vezes nos mostrando o nosso equívoco, né? A nossa hipocrisia em lidar com a gente mesmo.
Vamos lá. Como o tema é gargalhada, aqui, o Rubens Costa. Obrigado pela sua pergunta, Rubens. Como o tema é gargalhada, risada, seria pertinente pensar que no momento do contato entre a entidade e o consulente, a risada gargalhada teria também a função de quebrar a defesa do consulente, tornando-o mais permeável ao momento da consulta. Perfeito, Rubens Costa, perfeito. A sua constatação, acredito eu que você esteja vivenciando o terreiro, observando isso. Agora, a gargalhada, a risada, é para quebrar o gelo, quebrar a inibição e o consulente se abrir. Não só Exu, né? Baiano dá uma boa gargalhada, Preto Velho também ri, né? Dá aquela risada peculiar de Preto Velho, buscando essa proximidade e que o consulente se abra. É uma característica da Umbanda, é como se fosse um confessionário, né? Boca a orelha, o consulente frente à entidade, vibrando no médium, e o médium com a entidade, novamente, boca a orelha. Então é um processo psicológico profundo, e a risada, o bom humor, ele tem a função de quebrar a nossa desinibição, de descontrair. Não quer dizer desrespeito, não quer dizer que a risada seja algo que venha a chocar o outro. Temos que ter um cuidado nisso, no exagero. A Viviane Santiago, por que as entregas ao desmanchar trabalho são feitas para Exu? Exu não é ruim, mas então por que ele que aceita entrega para não obsediar mais? Veja bem, Viviane, veja bem. Uma das funções de Exu, ele é o comunicador, o mediador. A vibração de Exu, Orixá Exu, ele leva e traz, ele abre e fecha. Ele é o Elebol, que leva o Ebol, que leva aquele quanto de fluido, de energia, doado pela oferenda, numa entrega, numa frente, que objetiva o reequilíbrio do outro, do consulente, o seu bem-estar, ou uma quebra de feitiço, ou de magia negativa. Então, mesmo que não se invoque Exu, se não tiver a atuação de Exu, esse fluido, essa energia não chega até a dimensão do lado de lá, espiritual, aonde tem que chegar, e aí que acabou com o Preto Velho, as demais entidades vão atuar. Então, aqui a Sabrina, né, Sabrina, não precisa necessariamente ser separada, ela pode ser feita junto. E mesmo quando a gente faz uma entrega para uma frente para o Orixá, ou para um falangeiro, para caboclo, para Preto Velho, mesmo sem invocar Exu, Exu está atuando. Senão não há essa mediação, não há essa comunicação, a energia não chega, ela não é dinamizada e ela não chega até o extrato, né, de frequência vibratória no Orum, ou no plano espiritual, como queira, aonde ela tem que chegar, e a partir daí, Caboclo, Preto Velho e demais entidades atuarem em cima dessa doação, desse quanto energético. Boa sua pergunta. Edival Peixoto. Bom dia, Edival Peixoto. Qual é a diferença dos guardiões? Pulou aqui, vamos voltar. Qual é a diferença dos guardiões no Kardec e Exu na Umbanda? É a mesma coisa em termos espiritual ou são seres espirituais que diferem do outro? Olha, Edival, o que eu posso te dizer? Exu é Exu. Ponto. Entidade que trabalha fechado na irradiação de Exu, independente da característica do trabalho, é Exu. Pode se chamar de guardião, enfim. Qual é a diferença entre Kardec e o Exu da Umbanda? O Kardec não permite a manifestação de Exu, o Kardec não tem ritual, ok? E existe uma certa resistência, um certo preconceito. Esses dias eu estava lendo um livro autobiográfico de um eminente orador espírita, que nós temos todo o respeito por ele. Num determinado momento ele dá um relato que ele estava em Salvador, foi procurado por uma pessoa com muita dor de cabeça, e ele, em desdobramento, viu um Exu batendo com a cabeça nessa pessoa, obsediando essa pessoa, que teria sido feito um trabalho, e ele, a partir daí, com um médico no astral, foi lá, doutrinou essa entidade, tirou, a pessoa ficou bom. Aí já demonstra qual é o conceito que nós temos de Exu, que os formadores de opinião dentro do movimento espírita têm. Aquilo não era Exu. Aí falta conhecimento, falta estudo, falta um maior respeito, eu acho,
né? Onde você traz um conceito equivocado, você está formando opinião, mas a função de Exu, seja no centro espírita, no templo da igreja protestante, no tátiva esotérico, na loja maçônica, teosófica, seja onde for, é a mesma. Exu tem atributos divinos, enquanto Orixá Exu tem atributos da volição divina, que ele tem uma força de atuação do mundo espiritual, do Orum, para o mundo material, para o Aie, que ele é o grande comunicador, o mensageiro, o que leva, o que traz, que faz essas conexões. Ele é o grande organizador, no sentido coletivo. Então ele acaba sendo guardião de passagens, guardião de encruzilhadas, de portais, independente da denominação terrena, porque Exu é uma força universal. A atuação de Exu não está garroteada, ela não está aprisionada ou diminuída em denominações religiosas terrenas. Ela extrapola, né, os limites dos muros que as religiões e doutrinas estabelecem entre nós mesmos. Ok? Espero ter comentado e respondido a tua pergunta. Vamos lá. O Alex Guerreiro: eu nada sou, nada faço, sem seu chat chamar. Ele é a bússola da minha vida, é meu guia. Pelos caminhos de Exu, do amor seguirei seu sete, Senhor de tudo. Viva seu sete da lira, a fé deposita o homem do tempo de pedra, da música com ele vencerei. Legal, Alex, nós temos um apreço especial pela coroa de radiação do seu sete da lira. Não quer dizer que seja o mesmo espírito sete da lira da mãe Cacilda, mas nós temos um apreço especial, atua na nossa comunidade, na nossa egrégora, é uma vibração, uma força de cura, de muita alegria, de muita felicidade. Nós temos muito respeito, gostamos muito quando nós somos brindados pelos esses Exus músicos, cantores que vêm na irradiação do seu sete trazer a cura, o alento nos nossos trabalhos aqui do Triângulo da Fraternidade. A Bia Silva: fiz um curso de desenvolvimento na Umbanda no ano passado. A pessoa que ministrava o curso disse que outra pessoa podia comprar o seu Exu. É possível? Não, não é possível, Bia, comprar Exu. Exu não se vende. Sabe por quê, Bia? Na visão de Norberto Peixoto. Vamos te dar um exemplo aqui, Bia. Nós reencarnamos, Bia, todos nós, com um propósito de vida, um plano de existência, uma predestinação. Isso não quer dizer determinismo fixo, destino imutável. Veja bem, as nossas ações, as nossas atitudes, a qualquer momento podem mudar as coisas em nossas vidas. O que acontece com os guardiões ou com Exu? Eles respeitam a cabaça da nossa existência, o nosso propósito de vida, que foi nos dado aos pés de Urumilá. Isso é alegórico. Urumilá é o orixá do destino. Então, se Norberto Peixoto reencarnou e veio no seu propósito de vida, está vibrando o seu uri, veio no seu propósito de vida, ele ser um chefe terreiro, um zelador, está com casa aberta, estamos há mais de 15 anos, todo o trabalho de feitiçaria, de corte que for feito, de compra de entidades que vêm para contrariar essa minha predestinação, desde que eu venha me mantendo com atitudes que mantenham o equilíbrio coletivo, respeitem essas forças, ninguém vai me tirar desse caminho. Exu não vai se vender, nenhum Exu. Aí entrariam sim entidades que se fazem passar por Exu, né? Espíritos interesseiros, espíritos venais. Então há que sempre se questionar quem fala sobre Exu e o que fala, e entender a genuína força de Exu e como ela atua. Então, minha irmã, pense a respeito. Obrigado pela sua pergunta, pelo seu comentário. Vamos continuar aqui, pessoal. Renata dos Santos Ribeiro: por que tem centro que não aceita homem recebendo pombagira? Tem algum motivo? Tem sim, Renata, é preconceito. Não mais do que isso, puro preconceito. Aquilo que nós falamos da misoginia, né? Preconceito à mulher. E são centros que se afastam da compaixão e da ética do Evangelho. Lembremos o exemplo de Jesus. Então há que se pensar sempre, né? Qual é o centro que nós estamos e
Hoje nós somos livres, temos escolhas, mas eu te diria o seguinte, é o preconceito sim, que reflete nos médiuns, reflete nos dirigentes, e isso é transferido para o mundo espiritual ao ponto de proibir-se, estigmatizar-se uma manifestação espiritual como é da força de Bomba Gira. Vamos lá. Os samaritanos do centro espírita é o mesmo e faz a mesma função de Exu na Umbanda? A Luciana Gilson pergunta. Não sei, Luciana, eu não tenho experiência com samaritanos em centros espíritas, né? Independente da forma e da denominação que se apresenta, seja samaritano, cavaraneiros de Maria de Nazaré, socorristas, enfermeiros, quando eles atuam na função, no atributo divino que é de Exu, que é abrir e fechar, ser o mensageiro, ser o comunicador, digamos assim, independente do nome, eles estão fechados atuando no atributo divino, no poder volitivo do Orixá Exu. Então, independentemente de nome, de falange, de linha, todos em alguma forma, em algum momento, estão atuando sob a irradiação da força cósmica que é Exu. Diariamente nós fazemos escolhas, diariamente nós nos comunicamos, diariamente nós nos fazemos entender, diariamente nós somos influenciados pela força de Exu. André Evangelho. Bom dia, Norberto, obrigado pelos ensinamentos. É comum um médium iniciante ter Exu de frente e precisar afirmar suas entidades direita antes de começar o trabalho mediúnico? Olha, André, as especificidades da mediunidade são muito amplas e variam de médium para médium. Tem que ver o momento desse médium, seu momento de vida, por que a necessidade de firmar Exu primeiro, quais são as experiências que ele está passando, fazer um bom diagnóstico do seu Eledar, né, da sua coroa mediúnica, saber interpretar o que seu guia de frente está orientando, aí se requer uma cuidado, uma destreza desse iniciador ou desse sacerdote, mas eu te diria assim, objetivamente, que é possível sim, em determinado momento, a necessidade de se firmar primeiro Exu, para depois os demais orixás ou entidades que vibram na coroa mediúnica, tá? É uma especificidade, cada médium é um ser único. Ok? Há que se ter bom senso, há que se ter ética e destreza, né? Sempre que se mexe com iniciação, com coroa mediúnica, com ori, principalmente em relação a todo o processo de educação e desenvolvimento mediúnico. Isso é muito sério, ok? Diz uma pergunta, a Juliana Ferreira. Bom dia, Juliana Ferreira, seja bem-vinda ao nosso live. Ela pergunta o seguinte: Exus dão gargalhada quando chego para se filmar no médium, seria o mesmo que ir embora? Juliana, sim, quando o Exu chega, notadamente, ele dá aquela gargalhada, ele fixa o corpo astral do Exu nos chakras do médium, e a partir daí ele consegue sustentação à manifestação vibratória. Então eu te diria assim, que no início é para o acoplamento, né? O acoplamento perispiritual necessário à perfeita sustentação do transe durante a manifestação do Exu. Exu, quando vai embora, também gargalham? Também podem gargalhar. Aí ele está desmanchando, ele está descarregando o médium, para que o médium não fique com nenhum miasma, nenhum fluido, com nenhum carrego, digamos assim, nenhuma energia deletéria que foi movimentada durante o trabalho mediúnico, durante o transe, né, que ele esteve atuando com Exu. Ok? Muito boa a sua pergunta. Vamos pular um pouquinho aqui para frente, pessoal. As perguntas estão boas hoje, hein? Meus parabéns. Estou gostando das perguntas. Que bom! É sinal que vocês estão estudando. Ok? Juliana Ferreira, uma dúvida que tenho. Por que algumas pessoas, até eu já passei por isso, quando as entidades vão embora, ficamos com dor de cabeça? Olha, Juliana, não é comum ficar com dor de cabeça, tá? Aí você tem que ver com o seu dirigente, com o seu sacerdote, se a corrente está bem firmada, se não teve oscilações na egrégora naquele momento. Pode ser que você precise fazer um preceito, uma firmeza de ori, né? Mas não é comum. De repente você não se descarregou adequadamente. Tem que ver, Juliana, o que é isso aí. Por vezes acontece que o médium ficar com um pouquinho de dor de cabeça, mas isso logo passa.
isso logo passa, mas isso não pode ser comum, tá? Converse com o seu dirigente, tá bom? Obrigado pela sua pergunta, Juliana. Vamos aqui pular um pouquinho para frente. Vamos lá. Temos ciência que as 7 linhas da Umbanda têm conexão através dos chakras, emitindo energias para os chakras. Qual seria de Exu? Menos tendo uma noção, gostaria de ficar ciente de outras visões. Muito obrigado. A Carla Albuquerque. Olha, Carla, obrigado pela sua pergunta. Carla, essas 7 linhas de Umbanda é discutível, né? Não sei se tem 7 linhas de Umbanda. Inicialmente, nos idos de 1908, lá com o Caboclo das 7 Encruzilhadas, sim. Mas hoje já tem outras linhas, né? Então, eu questionaria aqui, botaria para a gente refletir as 7 linhas de Umbanda. Eu acho que são mais de 7 linhas. Agora, claro, depende de cada casa. Nos casos não são obrigados a trabalhar com todas as linhas. A questão de Exu, quais são os chakras? Olha, no início da manifestação, como Exu se aproxima mais da nossa vibração humana, a manifestação se dá através dos chakras inferiores, chakra básico, chakra esplênico e chakra gástrico. Isso não quer dizer que a manifestação de Exu seja inferior às demais, ou menos evoluída. Com o tempo, o que acontece? Como Exu, ele atua como mensageiro, como mediador, como comunicador, em todos os orixás, sempre, com todos os falangeiros, em todas as linhas, seja na direita, na esquerda, no em cima, no embaixo, ele atua em todos os elementos, até a fogo e água, embora para nós ficou caracterizado como sendo mais fogo. Eu tenho a te dizer que Exu acaba vibrando em todos os chakras, viu? Todos os chakras, ele acaba vibrando, ok? Sempre que você atua com um orixá, com um falangeiro, independente do orixá do falangeiro, para e passo o Exu está atuando, tá bom, meu irmão? Obrigado pela sua pergunta, a Carla Albuquerque, ok? Acabei de responder. Olá, Raul Steinmetz, de Pelotas. Bom dia, Raul. Obrigado por você estar com a gente esse domingo de manhã. Todos os reinos de Exu atuam na incorporação da Umbanda? Sim. Todos os reinos, né? Ou todos os elementos, aquilo que eu estava falando. E não necessariamente na incorporação, tá, Raul? O Exu pode estar atuando e não está incorporado ou não estar manifestado. Nós temos casas de Umbanda, aqui em Porto Alegre, que não permitem a atuação, a incorporação de Exu. Faz o Ipadê, firma o Exu na tronqueira, mas não permite, por uma questão doutrinária, filosófica, do dirigente de trabalho, enfim, não vou entrar no mérito. Mas Exu está atuando assim, todo o tempo, em todos os reinos, em todos os elementos, em todos os orixás o tempo todo. Exu é um elemento dinâmico de ligação, né, de mediação entre a Eorum, entre o plano espiritual e terra, o tempo todo, abrindo, fechando, levando e trazendo. Toda a mensagem, toda a comunicação, todo o axé, todo o intercâmbio de fluido que acontece, ele tem a atuação de Exu. Orixá não conseguiria se manifestar, nem falangeiro, se não tivesse ancorado no mensageiro, no grande comunicador, e aí eu falo o atributo divino, o poder volitivo de Exu. Não estou falando de espírito que atua como Exu, nem da questão do transe, da incorporação. Ok, Raul? Espero ter comentado adequadamente dentro do olhar de Norberto Peixoto, tá bom? O Alex Guerreiro Rodrigues, bom dia, Alex, obrigado pela sua pergunta e pelo seu comentário. Uma coisa, Norberto, queria muito que você explicasse sobre a identidade do médium. Santíssimo acabou e com ele a Mãe Cacilda, daquele tempo se foi. Vejo alguns adeptos de Mãe Cacilda muito apegados aos tempos que se forem, não aceito que Sete da Lira está de volta. Não foi à toa que Jesus nasceu em Jerusalém e hoje os adeptos que dizem não acreditar em seus 7 em anos passados eram que mais se voltavam quando Mãe Cacilda era difamada. Para comentar, olha, Alex, nós não somos proprietários dos espíritos, não é verdade? Eu acredito, eu tenho convicção, que aquele espírito que atuou como seu 7 da Lira, que vibrava no ori de Mãe Cacilda, Alex, é único, é específico e tem características técnicas, especificidades de acasalamento fluídico do seu 7 da Lira que atuava com Mãe Cacilda e Mãe Cacilda. Ori a ori. Isso é único. Não acredito, dificilmente, dado a
pujança da mediunidade Mãe Cacilda e a especificidade de atuação do seu sete da lira com ela, que tomava mais de 10, 20 garrafas de cachaça, 30 garrafas de cachaça em 4, 5, 10 horas, um dia de transe, não acredito que esteja vibrando em outro médium, essa entidade, esse espírito. Tenho plena convicção que a irradiação, a vibração do seu sete da lira, a coroa de irradiação do seu sete da lira, independente de espírito enfechado nela, continua atuando com força dentro da Umbanda, não tem dúvida nenhuma, pelo seu poder de cura, pelo poder de caridade que essa vibração faz. E nós, no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, trabalhamos com a coroa de irradiação do seu sete da lira. Existem manifestações de entidades que se identificam como seu sete. Não quer dizer que seja o seu sete da lira que vibrava no ori de Mãe Cacilda. Agora, quanto à propriedade dos espíritos, de encarnados, discípulos, adeptos, simpatizantes do seu sete da lira, concordarem ou não concordarem, bom, aí eles têm o direito de expressar a sua opinião, independente da opinião deles, a coroa de irradiação do seu sete da lira está aí atuando, ok, pessoal? Na visão de Norberto Peixoto, eu não sou dono da verdade, tá bom, gente? Olha, Valença perguntando, quando a mulher recebe todas as entidades masculinas, tem alguma explicação? Criança, caboclo, preto velho, Exu, todas as minhas são masculinas. Olha, Valença, qual a explicação que poderia se dar para isso? É uma característica da tua naturalidade mediúnica, tá bom? Valença, o que acontece? Eu, Norberto Peixoto, hoje estou no corpo masculino. Eu posso, há 2, 3 encarnações passadas, ter ocupado o corpo feminino. E assim nós vamos nos revezando ao longo das encarnações sucessivas. Nesse momento, por algum motivo, o teu ori te orienta e determina que no teu caminho de expressão da mediunidade se manifestem preponderantemente entidades masculinas. Tá? Não se preocupe com isso, fixe a sua intenção, o seu olhar sobre a sua mediunidade na intenção, aquilo que está sendo feito. Qual é o objetivo dessa expressão mediúnica de entidades masculinas? É para o amparo do próximo? É para esclarecimento? É para auxílio? Enfim, continue, tá, minha irmã? Obrigado pela sua pergunta. Pessoal, nós já vamos encerrar. Vou responder aqui mais 2 perguntas. Obrigado, o pessoal está motivado hoje aqui, bastante perguntas. A Grace Gilter, obrigado, Grace. É normal quando estivermos incorporados em alguma entidade, ao mesmo tempo temos consciência daquilo que estão falando ou fazendo? Isto é, estarmos meio a meio de um lado do corpo, a entidade do outro lado, nós mesmos? Sim, Grace, sim, é normal. Encare isso com naturalidade, Grace. O que não é normal é você mistificar, é você fazer de conta, é você dizer que está e não está. Isso é mistificação. A questão do animismo, dos estados alterados de consciência hoje, que não se dão de forma inconsciente, é natural. É natural o médium se lembrar uma parte das consultas, aquelas mensagens que ele tem mais necessidade para o seu esclarecimento. Quando a entidade vibrou no ori dele, ele deu para o consulente, se fixa na consciência dele para o seu próprio melhoramento. Por vezes o médico está desempregado e naquela noite de gira ele atende só consulentes desempregados. O médico está num processo de separação ou não assume a sua sexualidade, está com problema, algum outro problema psicológico. Veio os consulentes naquele dia exatamente com o mesmo problema dele, e a mensagem que vem do guia da entidade, que ele tem que se lembrar, é exatamente em primeiro plano para ele, para o melhoramento dele. Então, semelhante curando semelhante. Então é normal sim, tá, minha irmã? Não se impressione com isso, ok? Vamos responder aqui uma última pergunta. O Hélio Júnior, você poderia falar um pouco sobre os Exus que se manifestam em covas, catacumbas e campas? Campas devem ser calungas. Posso sim, Hélio Júnior, são Exus de calunga. E a gente sabe que o Campo Santo ele tem um poder, um atributo de decantação,
e muitos espíritos ficam ali momentaneamente sob o enfeixamento do orixá. Orixá para nós, na nossa visão que atua no Campo Santo, Inhaçã, a senhora do cemitério, e Obaluaê, o senhor da terra. Então temos entidades, espíritos que atuam nesta vibração sob a égide desses orixás, sim, seja independente do nome que a gente dê, Catacumba, Calunga, enfim, cemitério, ok? São os Exus de Calunga. Espero ter respondido a sua pergunta. Vou falar aqui uma última, tá, pessoal? Marcelo Rocha, bom dia, Norberto. Sei que você tem muitas perguntas. Você poderia responder a pergunta que fiz acima? Ai, Marcelo Rocha, agora é que o problema é encontrar a sua pergunta, ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se eu acho. É que para mim entra muito aqui, tá, Marcelo? Mas eu vou ler depois, né? E se eu localizá-lo eu vou te responder, tá bom, pelo Obrigado pela sua lembrança aqui. Vamos ver se eu consigo localizar, tá? Ó, a última pergunta aqui é Isabel Xavier. Bom dia, Norberto. Estou lendo o livro Exu, o Poder Organizador do Caos, gostei muito. Gostaria de saber sua opinião sobre terreiros que trabalham com cigarro. O cigarro entraria dentro da questão do fumo, né? Que é o braseiro e a eterização do fumo. Ele tem uma função magística, né? De limpeza, de dispersão de miasmas, de fluidos. Então nós vemos isso como fazendo parte de dos arsenais de Umbanda, assim como o curiador, como a cachaça, como o álcool, como a água, como a terra e outros elementos, ok? O que a gente tem que perceber sempre é se o médium não está transferindo para o elemento o seu vício, né? Então isso há que se ter uma cuidado, um manejo. Imaginemos o seguinte: o médium com charuto ou com cigarro, e um dia de inverno frio a pessoa vem com sinusite ou com bronquite ou com tosse, e você dá uma baforada direto na cara da pessoa, ou a pessoa não gosta e você joga a fumaça na roupa que vai ficar fedendo depois a charuto. Então nós temos que ter um respeito ao consulente e ter muito critério para utilizar o elemento dispersor, como a fumaça, seja do cachimbo, ou seja do cigarro ou do charuto. É para dispersar na aura, no ambiente, não é para jogar toda a roupa do consulente. Uma vez eu vi uma cena que um consulente não gostou, e ele reclamou para o diretor de rito, né, para o dirigente, que essa consulente entrou e o médium encheu o cabelo dela de fumaça de charuto. E ela tinha uma festa depois, acho que era um aniversário, um casamento, e aquilo causou uma contrariedade muito grande. O marido não gostou, e ela disse que teria que ir para casa lavar o cabelo. Então tu imagine, né, que caridade foi essa, qual é o critério de manejo desse elemento. Então falta instrução, por vezes, de como nós vamos lidar com os elementos, o arsenal de Umbanda que nós usamos nos terreiros, ok? Bom, eu vou responder a última pergunta, tá bom? Vamos olhar aqui os que estão entrando agora aqui, ó. Monalise Luz. Norberto, gostei das suas explicações. Ok. Ficaria imensamente feliz de ser contemplada. Bom, ok. Ela não está dando aqui. Ó, a Mona Lisa, você já deu o endereço. O endereço tem que ser mandado por e-mail, tá? Eu já vou dar o número do e-mail, tá bom? Eu acho que é isso. Não tem nem mais uma pergunta aqui. Ó, a última pergunta, tá, pessoal? O último comentário aqui do Rafael Vicentini. Obrigado, Rafael, bom dia pela sua pergunta. Olha aqui, Exu atua fortemente no íntimo de seus médios, é verdade. Ele tem um efeito especular, né? Ele atua fortemente. Caso o Exu venha canalizar algo de seu médium, podemos tratar isso como uma incorporação anímica ou não? Olha, Rafael, o que eu vou te dizer? É impossível tu separar o animismo do transe da manifestação, salvo se haja comprovadamente a inconsciência total. Não sendo o caso, acredito eu que hoje não são raros os casos de médiuns inconscientes. Então toda a expressão de transe, todo o mediunismo tem componente anímico. Então é possível sim, não só Exu, como Caboclo, Preto Velho, qualquer entidade,
se amparar no conhecimento cognitivo inconsciente do médium e aflorar uma manifestação anímica. Isso não desconstitui a manifestação, isso não é mistificação. Temos que conviver em harmonia com as nossas potencialidades anímicas e com os transes, estados alterados de consciência, sem a perda da consciência. Ok? Há que se ter bom senso, há que se ter equilíbrio psicológico para que o médium não passe para a manifestação dos seus recalques, os seus medos, a sua necessidade de atenção, né? Os seus mimos, né? E que ele não mistifique. A pior coisa que tem, que é degenerativa numa corrente, numa egrégora, realmente é a mistificação. E um dos motivos é a vaidade. Quando você começa a se envaidecer, que você tem o Exu mais portentoso, o Exu mais forte, o Exu que tem a manifestação mais vistosa, e você começa a se envaidecer disso, meu filho, a vaidade, ela corrói o teu psiquismo, ela se instala no teu ori, com certeza você vai cair nessa armadilha da mistificação, e o genuíno Exu falangeiro, ele vai ter dificuldade de vibrar o teu ori, na visão de Norberto Peixoto. Ok, pessoal? Muito obrigado. Nós já estamos 1h05 com o nosso live. Vamos para o nosso sorteio do livro? Eu só vou abrir aqui o meu Gmail, ok? Que eu esqueci de abrir no início, e eu já vou sortear esse livro aqui, Os Orixá, Exu, o Poder Organizador do Caos. Ok, pessoal? Deixa eu só fazer o login aqui no Gmail. Tá? Estou fazendo o login. Deveria ter deixado o painel aberto no início para nós não perder tempo, mas eu esqueci. Então, vamos sortear o livro Exu, o Poder Organizador do Caos. Meu muito obrigado a você, meu irmão, que nesse domingo de manhã nos acompanhou nesse live. Meu profundo senso de gratidão pela oportunidade de falar de Exu, Mojubá Exu, Laruê Exu, com respeito. Respeito a sua crítica, respeito a sua discordância em relação ao que nós falamos. Nós não somos dono da verdade, não queremos impor nada para ninguém, mas os administradores do Pérola de Ramatiz vão estar lendo os comentários, e comentários desrespeitosos à pessoa e a instituições, comentários radicais, preconceituosos, puristas, que venham agredir a pessoa e instituições, eles serão sumariamente deletados, né, da nossa linha do tempo, ok? Faça o seu comentário, faça o seu questionamento respeitosamente, assim como nós te respeitamos, tá certo? Então, Norberto Peixoto, Exu, Poder Organizador do Caos. Quem mandar agora, o primeiro e-mail que entrar, com o nome completo, endereço, para o seguinte e-mail, livraria do triângulo, tudo junto, @gmail.com, ganhará o livro que estará sendo colocado amanhã no correio. Livraria do triângulo, @gmail.com. Mande seus e-mails, vamos olhar aqui, já entrou o primeiro. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, o Marcos Soares mandou. Marcos, faltou o endereço completo, tá? Eu não posso mandar só para Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, aí não vai entregar. Então estou aguardando aqui. Vamos olhar aqui. Vamos olhar primeiro se está com o nome completo, número da casa, CEP. Meus parabéns a Paloma Lati Sheren. Paloma Lati Sheren. O e-mail que ela mandou da Paloma, mas a ganhadora é a Priscila Madeira Soares. Olha só, Priscila Madeira Soares, Rua General Espírito Santo Cardoso. Não vou falar o número da casa, número para não identificar, casa número tal, fundos na Tijuca, Rio de Janeiro. CEP 20.530.500. Obrigado, Paloma, pelo seu e-mail. Você ganhou o livro, estará sendo nesse próprio e-mail aqui amanhã. O pessoal da livraria vai te informar o código de rastreamento. E todo o pessoal do Rio de Janeiro que ganhou. Interessante. Até agora ninguém de outro estado ganhou. Eu acho que nós já fizemos 3 ou 4 sorteios, todos do Rio de Janeiro. Meu muito obrigado. Até a próxima oportunidade, meu irmão.
que se nós estivermos com saúde, com discernimento, tempo e clareza mental, estaremos aqui utilizando esse canal de diálogo com você, ok? Muito obrigado, axé, nosso saravá fraterno, até a próxima oportunidade.